Estarmos aqui em mais um congresso unificados para juntos adorarmos, né? E prestarmos o nosso melhor ao Senhor. Amém? Peço à igreja que se coloque de pé. A nossa irmã Leda está com oportunidade para fazer a oração. Salve a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né, que estamos aqui reunidos. Irmão, nós estamos aqui para louvar e glorificar o nosso Deus. Então, tudo que vai ser feito aqui era para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar em reverência, ter atenção, porque o Espírito Santo de Deus está na casa. E se a gente não tiver na santidade, a gente não vai ouvir, né? Vamos segurar as crianças aí hoje, porque nós queremos ouvir Deus falar com nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Peço que Deus esteja na casa nesse momento, em nome de Jesus. Então vamos ficar de oração, de reverência, para nós poder ouvir o que Deus quer nos falar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, pedimos a tua direção nesse momento. Espírito Santo, vem nos visitar nesta hora. Espírito Santo, vem tomar a direção em nome de Jesus. Pai, esteja presente nesse lugar. Senhor, que tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do teu santo nome. Nós não fazemos nada para nos agradecer, mas sim para a honra e glória do nosso Deus. Então, Pai, nesse momento, toma a direção dessa programação, em todo o louvor. Na adoração o Senhor está presente, na pregação o Senhor está presente. Toma a pregadora nas tuas mãos, que ela não fale dela, mas inspirada por ti, porque nós precisamos ouvir o Senhor falar com nós aqui hoje, Pai. Então, Pai, eu te peço a direção desse culto. Vamos ter, Senhor, a santidade aqui nessa casa hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por tudo que tem feito aqui agora, Pai, que vai acontecer. É tudo para a honra em nosso Deus. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém, Jesus. Amém, né? Glória a Deus. O convidado especial da noite, ele já está aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E não cesse de dar glória, não cesse de glorificar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Continue na posição, porque o nosso Deus falará ao nosso coração. O grupo unificado está com oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor.
Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Mateus 6, verso 33, que é o tema, né, da nossa festividade. Amém? Que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então é isso que nós estamos fazendo nessa noite, né? Buscando em primeiro lugar o nosso Deus, porque, como já foi falo, porque Ele é digno de honra, de glória e da nossa melhor adoração. Então essa é a noite de você dar o melhor de si para Deus. E não cesse de dar glórias, aleluia, porque o nosso Deus, Ele merece. Amém? O grupo unificado está com oportunidade. O grupo unificado. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde
Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão onde tudo começou, volta ao primeiro amor. Amém, né? Glória a Deus. O pastor Dorivaldo está com oportunidade para apresentar as igrejas que se faz presente. Queridos, a graça e a paz para todos. Amém? Sejam todos bem-vindos, segundo dia de festa, adorando e exaltando o nosso Deus. Como foi dito ontem, que você que veio hoje saia daqui recompensado e galardoado, tá certo? Deus sempre recompensa e galardoa aqueles que o buscam. Deixa eu convidar já para vir aqui para o púlpito alguns dos pastores que estão aí, que eu estou vendo. Pastor Edísel, do Tanque, pastor Adão, a missionária Lutessa que vai ministrar a palavra. Eu não vou chamar todos porque não tem lugar, mas pelo menos esses irmãos aí, pastor Adão. Nós temos a pastora Débora também, pastora Leolita, pastor Sandro da Assembleia, parece que está aí também. Quero convidar para aqui, pastor Sandro. Pastor Sandro. Sou de ontem. Pronto. Vou tirar essa Bíblia dele. Então sejam todos bem-vindos. Nós temos aí a nossa missionária Lutessa, que vai ministrar a palavra, lá de Guanambi, né? Guanambi. Alguém acompanha a irmã? Acompanha assim, né? Cadê as irmãs e os irmãos que acompanham a nossa missionária? Amém, bem-vindos. Nós temos também a Assembleia de Deus aqui de Vila Neva, a pessoa do pastor Sandro, né? Cadê os irmãos que acompanham o pastor Sandro? Ali está sua esposa, mais alguns outros irmãos, bem-vindos. Ficamos felizes com a presença de vocês, por estar cooperando conosco. Aqui é uma só igreja, não é assim? Igreja de salvos. Esse dia eu estava pregando no lugar e a pessoa tem hora que combate um contra o outro. Eu falei, no céu só tem duas igrejas. Aliás, só existem duas igrejas, uma que sobe, outra que fica. Não precisa isso, né? Da Batista vai subir gente, mas como vai ficar também? Infelizmente dizer isso. Da Assembleia também vai subir gente, mas como vai ficar também? Não gostaríamos disso. Mas infelizmente. Que você seja a igreja que suba. Quando Jesus vier, quando houver o toque da trombeta, a voz dos arcanjos, o alarido de Deus, você esteja preparado. Aqui também nós temos a Aliança Eterna, que coopera conosco mais uma vez, os irmãos da Aliança Eterna. Esse papel não quer ficar na minha mão, não. Também nós temos Batista Betel, pastor Adão, está aqui de Pindaí, juntamente com a nossa irmã, pastora Leolita. Cadê eles? Cadê o pessoal de Pindaí? Amém? Bem-vindos. Pastor Edis, já falei, pessoal do Tanque está com o pastor Edis, sua esposa Débora está ali. Louvado seja Deus, ontem estiveram aqui, que de novo está. Somos devedores agora, dobrou o débito. Os nossos amigos que nos visitam também. Amigos que nos visitam, cadê você? Amém? Bem-vindo. Esqueci de alguém aqui, deixa eu ver. Nenhuma condenação. Os irmãos da nenhuma condenação está por aí ou não? Ainda não, né? Tem alguns irmãos da Igreja Batista de Candiba que moram na roça, né? Cadê eles? Está ali. Deus te abençoe e sejam bem-vindos. Continuaremos então adorando e exaltando o nosso Deus. Devolvo a palavra para a nossa irmã que está na direção.
Amém, né? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar ouvindo as irmãs da Aliança Eterna? Cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria, né, irmãos? Estamos aqui para a honra e a glória do santo nome do Senhor, né? Seremos gratos a Deus, né? Pelo que Deus é, pelo que Deus faz na nossa vida. Amém? Eu creio que hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória, né? Esteja com seus ouvidos atentos, esteja com seu coração aberto para você sair daqui cheio das bênçãos do Senhor, cheio da presença de Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, que orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu.
atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A pastora Débora está com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Como é bom estarmos reunidos para louvarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor e nos encontrarmos também. Estou muito feliz de estar aqui revendo os irmãos, né, nessa festividade, as mulheres. São todos de parabéns, a festa está linda. E eu quero deixar Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis e misericórdias prometidas a Davi. 3 verbos: inclinar, ir e ouvir, e a vossa alma viverá. A regra é essa, não tem outra. Se nós nos inclinarmos diante do Senhor, que envolve humildade, envolve vontade de se render a Ele, se inclinar a Ele, adorar a Ele, acima de qualquer coisa, ouvir o que Ele tem a dizer, chegar perto. Não basta só inclinar, chega perto do Senhor, se inclina, chega pertinho, ouve atentamente, e a vossa alma viverá. A vossa alma vai sair daqui regozijada. Sua alma vai sair daqui avivada, alimentada, renovada, revigorada pelo Senhor. Mas depende de mim e de você. Depende de outro, depende do que eu vim fazer, do que eu preciso. E eu preciso me inclinar, preciso me aproximar e preciso ouvir atentamente o que o Senhor tem a dizer. Amém? Deus abençoe. Aleluia, Jesus. O pastor Adão está com oportunidade? Paz do Senhor, irmãos. Festa bonita, como a pastora disse, maravilhosa, né? O Senhor preparou nesse dia para a gente alegrar. Amém? A gente sempre está regozijando, né, das bênçãos do Senhor. O Senhor prepara um momento especial como esse. Para mim é especial, aonde a gente pode assim contemplar, né, conhecer os irmãos mais, né, a comunhão, né, em tudo a gente se sente o prazer. Amém? Eu quero fazer uma oração e logo eu retorno a palavra. Eu quero parabenizar as irmãs. Vamos ficar de pé, por gentileza, e eu vou orar e retornar a palavra. Amém? Parabéns pela festividade aqui dos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos, da sua igreja que aqui está, Senhor. Continua falando no nosso coração nesta noite, através dos louvor, através da palavra. Ó Deus, tudo, Senhor, que o Senhor trazer a nós recebemos com bastante alegria no coração, no nome de Jesus. Continua abençoando a tua obra, o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. As irmãs da Assembleia de Deus. Aleluias, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
irmãos com a paz do Senhor. Dos manjares que o homem preparou, não vou me dobrar aos altares que o homem levantou. Pode até tocar buzinas, nada disso me intimida. Não vou me prostrar, não vou me dobrar. E se aquecer a fornalha 7 vezes mais, dizendo que nada mais me salva, onde Deus está, Ele está aqui comigo, tá sempre bem aqui pertinho, não vai me deixar, nem me abandonar.
Amém. Que a nossa adoração seja exclusividade dele. E o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade aqui. E você também tem liberdade aqui para dar glória. Então não cesse de dar glória, porque Jesus se faz presente na casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, Deus. Pastor Sandro está com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria que eu tenho de estar com os irmãos nessa noite, cooperando nesse lugar. Louvamos a Deus pela vida do pastor Dorivaldo, todos os obreiros, e parabenizar as irmãs desse congresso. Meus irmãos, eu quero deixar só um versículo da palavra do Senhor, em Lucas, no capítulo de número 10, o versículo de número 40 e o 41, conhecido pelos irmãos. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Versículo 42, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, essa passagem é conhecida por nós. Na ocasião que Jesus, ele chega na casa dessa família, amiga de Jesus, essas irmãs, que eram irmãs também de Lázaro, e Jesus chegou numa oportunidade como que não avisasse para a família. Quando nós recebemos uma visita, e essa visita ela já antecipa e anuncia que vai estar nos visitando, a gente prepara algo e tudo fica mais tranquilo. Mas Jesus chega na casa dessa família e como que não tivesse avisado, mas Jesus chegou com os discípulos. Mas Jesus não foi para ali, meus irmãos, para jantar, para almoçar. Jesus foi com seus discípulos à casa de Marta, e o intuito de Jesus era transmitir algo para as irmãs, e também sempre foi a sua palavra. E a Bíblia diz que Jesus chegando ali, Marta ficou inquieta com os afazeres de casa, tentando preparar algo para o Senhor e seus discípulos, e Maria, ela prioriza a oportunidade de Jesus estar na sua casa, e ela senta para ouvir. E aí a gente vê quando Jesus disse essas palavras para Marta, devido à sua correria. E como o tema aqui é prioridade, para a gente priorizar tempos para o Senhor, as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes a gente fica inquieto e afadigado com as coisas da vida, com as tarefas, e a gente vai perdendo tempo com o Senhor, as oportunidades que Deus ele vai nos dando. E nós precisamos reservar tempo para o Senhor, priorizar nossas oportunidades que o Senhor vai nos dando. E Marta foi dessa forma, não prioriza, mas Maria, ela senta aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. E Marta, ela até questiona: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Aí Jesus dizendo para ela: Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, nós perdemos muito tempo que o Senhor nos dá para a gente fazer algo para o Senhor. As oportunidades para a gente estreitar um relacionamento, intimidade com Deus. E às vezes isso vai passando, os dias vai passando e a gente vai perdendo essas oportunidades. A gente prioriza tantas outras coisas. Pastor Dorivaldo, a gente não perde a oportunidade de estar no aniversário, é uma viagem, é um lazer, mas quando chega um tempo, meus irmãos, uma campanha, a gente vê isso. Isso acontece em todos os lugares. Campanha, quando é algo para o Senhor, a gente pode olhar a quantidade de pessoas. As pessoas vão priorizando as oportunidades lá fora, mas nós precisamos fazer algo para o Senhor. Não estou dizendo que você deve deixar os seus afazeres, a sua vida secular, mas priorize oportunidades para Deus. Deus quer estreitar um relacionamento, meus irmãos, com todos nós, com a sua igreja, com o seu povo. E às vezes tu vai passando e a gente vai perdendo as oportunidades.
e nós precisamos se achegar a Deus, ter esse relacionamento, essa intimidade. Priorize oportunidades para o Senhor. Deus está esperando a gente chegar-se a Ele e ter esse relacionamento com o Senhor. Não deixe de fazer as suas coisas, os seus afazeres, a sua vida secular, mas priorize oportunidades para o Senhor, porque uma só é necessária, é a gente estar fazendo algo para o Senhor e ouvindo a sua poderosa palavra. Quero agradecer, pastor Divaldo, obrigado. Minha irmã, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. A união masculina está com a oportunidade. Saudados com a paz do Senhor, amém? Seja só em ti. És minha prioridade. Ao me levantar quero te adorar, pois tu és o motivo do meu respirar. És minha prioridade. Que tu seja o centro da minha atenção e que os meus pensamentos seja só em ti. Longe de ti eu nunca quero estar. Sei que tua presença é que me faz cantar. És alívio para todas as minhas dores. Minha prioridade é sempre estar contigo. Ao levantar e te chamar de meu amigo. Na hora da aflição sei que estás comigo. Ele me dá forças para prosseguir. Prioridade. Ao me levantar quero te adorar, pois tu és o motivo do meu respirar. És minha prioridade. Que tu seja o centro da minha atenção e que os meus pensamentos seja só em ti. Ao cantar que eu cante pra ti. Ao erguer minhas mãos é pra ti, minha vida é pra te servir. Quero estar sempre perto de ti. És minha prioridade. Ao me levantar quero te adorar, pois tu és o motivo do meu respirar. És minha prioridade. Que tu seja o centro da minha atenção e que os meus pensamentos seja só em ti. És minha prioridade. Ao me levantar quero te adorar, pois tu és
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A irmã Leolita, da Igreja Betel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Posso chamar as irmãs para louvar? Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Desde já parabenizando por essa festa linda. Está tudo muito lindo aqui, graças a Deus. A palavra do Senhor disse quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Nessa oportunidade, quero convidar as irmãs ali da Betel de Pindaí para estar louvando ao Senhor. Embora eu estou um pouco rouca, mas nós vamos louvar e os irmãos nos ajudam, né? Não foi possível vir todas as irmãs. Eu trago a saudação daquelas que não puderam vir. E eu convido as outras que estão aqui para estar com a gente. As irmãs. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos na paz do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. My
dê sempre a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos aqui do púlpito e os daqui também. Em nome de Jesus. Amém, né? Glória a Deus. O grupo Rosa de Sarão. Grupo Rosa de Sarão, saúde a igreja com a paz do Senhor. Vem cá, senta aqui, me escuta um pouco. Precisamos ter um tempo só pra gente conversar. Já faz muito tempo que eu quero falar de um assunto sério, mas você não quer parar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Diz que não tem tempo para me buscar. De hoje não passa, não pode fugir. Marquei esse encontro e você vai me ouvir. Quero ser prioridade outra vez. Quero ser exclusividade outra vez. Ver você chorando aqui.
Graça e paz, amados. Ontem o culto foi tremendo, muito bom. Ouvimos da parte de Deus louvores, testemunho, a palavra abençoada. Tanto gostei que eu vim de novo, né? E estou aqui para receber mais de Deus. Deus já está ministrando. Eu tenho certeza que Deus usará a tua serva para o louvor da glória do Senhor. Parabéns a todos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A oportunidade está com a irmã Paloma e a irmã Gesiane. Enquanto elas louvam, a igreja está convidada a ofertar nessa noite. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Eu irei Cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre eu estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não faltará e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos.
Aleluia, Deus, glória a Deus. Quem aí já sentiu a presença de Deus aqui neste lugar? O Espírito Santo de Deus está aqui e podemos sentir a presença dele neste lugar. Nós queremos também agradecer os irmãos ali da Nenhuma Condenação A, que chegaram aí logo nesse instante. Amém, né? Glória a Deus. Peço à igreja que se coloque de pé. E o nosso pastor Dorivaldo vai estar orando, né, pela nossa irmã que estará trazendo a palavra nessa noite. E que Deus continue abençoando. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Deus continue falando ao seu coração ainda nessa noite, por meio da palavra. A palavra de Deus, ela deve encontrar guarida aos nossos corações. Amém? Oi? Fica à vontade, aqui, onde a senhora querer ficar, verdade. Oremos ao nosso Deus, querido Deus, obrigado, meu Senhor, por mais esse dia alcançado, também por mais essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou, Pai, nessa noite, podermos cultuarmos, adorarmos, invocarmos o Teu nome, Pai, enquanto estamos perto, enquanto podemos achar. Deus, continue falando aos nossos corações, Pai, por meio da palavra, que a Tua palavra encontre guarida, Deus, aos corações. Usa Tua filha, dê sabedoria, o dom da palavra. Nós abençoamos o nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Que bênção poder estarmos aqui, assim como estamos, em Cristo Jesus, unidos e reunidos em um só louvor, em uma só adoração, em um só reconhecimento de que Deus é o Senhor absoluto, acima de tudo e todas as coisas. Eu trago a saudação do nosso querido pastor Marivaldo, meu pastor congregacional, ao nobre pastor Dorivaldo, sua esposa Dalveni, que Deus continue abençoando. O desejo do meu coração é que os céus continuem derramando bênção sobre a sua igreja, membros e congregados desta casa de oração. Esta igreja está de parabéns, eu já quero honrar com as minhas palavras, em nome de Jesus, parabenizando toda a igreja, agradecendo a nossa querida Dalveni pela sensibilidade, por estar nos contactuando para que aqui estivéssemos unidos nesse propósito, falando do Deus vivo. Deus vos abençoe, igreja. Irmã Dalveni, muito obrigada, tá bom? Deus continue abençoando. Outro dia eu ouvi algo um pouco preocupante. Alguém disse: eu acho tão errado mulher pregar, inclusive no lugar de homem. Mas parecia uma piada de mau gosto do diabo e daquela pessoa. Aí eu fiquei escutando e eu me lembrei do testemunho do pastor Gilmar Santos, quando ele disse que Deus usou o ventre de uma mulher para trazer o Salvador ao mundo, porque não pode usar a boca dela para trazer dele para a igreja e para o mundo. Bendito seja Deus na boca, no coração e na alma das mulheres ousadas que falam do amor de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, eu não estou aqui no lugar de homem e muito menos no lugar de outra mulher. Eu só estou no meu lugar, porque a Bíblia diz que Jesus nos chamou. E todos vocês que aqui estão, não estão no lugar de ninguém. Você está no seu lugar. Diga para essa irmã querida, para esse irmão querido, você está no seu lugar. Jesus te chamou para esta obra, para ser salvo e dar fruto e fruto em abundância. Amém? Ninguém precisa estar no lugar de ninguém. Portanto, a minha alegria é de estar aqui com os irmãos. O meu coração está feliz, pois estou aonde gostaria que estivesse, na casa de Deus. Porque eu alegrei o coração quando disseram: vamos à casa do Senhor. Amados, não podemos fugir do tema, nos foi oportunado esta rica oportunidade e devemos estar trazendo aquilo que os servos de Deus oraram e buscaram de Deus para esse
momento que a igreja vive. Esse congresso unificado da igreja e também do círculo de oração é bênção, e essa temática é um tanto desafiadora, levando as condições não do mundo secular atual, que já é catastrófica, mas levando a situação cristocêntrica da igreja, literalmente falando. Não estou me atendo somente a esta congregação nesta cidade, mas no contexto geral. O pastor Dorivaldo fez um comentário muito aceitivo quando ele disse que muitos da Batista vão subir, muitos ficarão, e muitos da Assembleia irão, e assim de outras denominações irão, e muitos ficarão. Mas a minha alegria é que aqui tem um povo que decidiu subir, e por causa disso, Deus é entronizado, é glorificado neste lugar. O Espírito testifica ao meu coração sobre o alicerce desta igreja. Eu falo da igreja corpórea, da igreja templo de Deus, da igreja corpo. Aleluia. Está alicerçada pela palavra. E é por isso que esta noiva diz como o Espírito e a noiva diz: vem, aleluia. E a igreja diz amém, porque é a noiva do Senhor. Amados, é visível que a temática é acerca do reino e da justiça de Deus, em evidência e em prioridade na vida do seu povo. Que povo é esse? É o povo reinado pelo soberano Deus. É interessante voltar para a questão do reino, que está sendo literalmente evidenciado neste tema. E nós sabemos que o reino é uma sistematização governamental, aonde precisa ter um grupo, etnia, uma raça, um povo, para ser liderado. E nós, aqui nesta noite, e aonde qualquer lugar existir pessoas, existe um domínio sobre ela. Ainda que tenha os seus governadores locais, seja da tribo, seja nos povoados pequenos ou grandes cidades e nações, ainda com os seus governantes, existe um governador supremo, que nada foge das suas mãos, que tudo está no seu controle. Quando o evangelista diz: buscai ao Senhor, ou seja, mas buscai, aleluia, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não dá para falar de reino olhando somente para a esfera interior do reino de Deus, que é onde o seu assento está. Eu estou falando do céu. Não dá para imaginar uma fala relacionada à eternidade, à prioridade, focando só na eternidade com o céu. Por que eu estou dizendo isso? Se ouve muito por aí. Eu vou viver um pouco ali, um pouco lá, porque eu vou ter a eternidade toda com Jesus. Outro dia uma pessoa disse: minha irmã, eu vou ali comer mesmo um bolinho, hoje tem culto, eu sei, amanhã o pastor dá a Santa Ceia, eu vou ter a eternidade no céu. Olha que engano, olha que engano diabólico terrível. Não tem como ter uma eternidade no céu se não tem um compromisso com Deus aqui na terra. Tem, pastor? É impossível. É impossível você entrar no céu do jeito que você escolhe servir a Deus na terra. Estamos vivendo um tempo
escuro, que muita gente é senhor de si mesmo, é senhora de si mesmo. Eu vou quando dá, eu faço quando eu puder. Depois eu vou. Quem sabe o mês que vem dá certo. E o reino de Deus não é para ser banalizado. Não é do teu jeito, não é do jeito que tu quer, do jeito que tu pensa, não é do jeito que você gostaria, é do jeito que está estabelecido. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Deus estabeleceu o seu reino com regra, com doutrina. Deus estabeleceu o seu reino com instituição, pois é a sua primeira instituição na terra através da família. O reino de Deus se estabeleceu na esfera globalizada e humanizada através da sua primeira constituição, que foi quando, do nada, no vazio da expansão da terra, quando nada existia, ele fez acontecer com o seu haja. Depois que ele fez tudo com a mão no barro, ele fez o homem. Ali começa o seu reino humano, com a sua equidade absoluta em poder. Mas o homem falhou, era do barro, não era dele a não ser o seu hálito, a sua respiração. Mas o homem, tendo livre-arbítrio, ainda sendo governado e direcionado, fez o que fez. Preferiu dar ouvido a Eva, infelizmente, do que a voz de Deus. Nesta noite eu abro um parêntese para te dizer, eu sei que você chegou aqui dizendo, quem sabe, eu não fui escolhido para tal coisa. Talvez é por isso que eu não dou conta de priorizar o céu. Quando Deus fez a sua constituição, quando fez o homem, depois Eva e assim sucessivamente, ele sabia das nossas incapacidades, mas mesmo assim, ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, e é por isso que não pode banalizar o chamado que ele fez. Deus, nessa noite, pelo Espírito, está te lembrando que ainda sendo imerecedor e imerecedora, Deus, conhecendo as tuas fragilidades, Ele investiu em você. Ele investiu no homem. Ele investiu na mulher. Porque essa capacidade é dele, não é nossa. É por isso que a Bíblia vai dizer, e eu concordo e creio, que Deus chama o incapaz, mas capacita-o para a glória, para a honra do seu nome. Aleluia. O homem falhou. Depois de tantas gerações, o governo de Deus foi estendido aos patriarcas. Foi governado, humanamente falando, através dos patriarcas. Deus usou os patriarcas, mas também falharam. Deus usou os reis, também falharam. Sacerdotes, profetas, falharam. E houve um tempo de silêncio. Mas nesse tempo em que ele usou todo esse povo, era ele que fazia e falava através deles. Mas houve um tempo de aproximadamente 400 anos de silêncio. E no tempo que era esse governo patriarcal de reis, era o Senhor que governava. O Espírito Santo de Deus trabalhava através das regras. Como os 10 mandamentos, que foi a grande constituição, o termo do bom viver de Deus para o homem. Mas falharam. Então, depois do silêncio,
veio o cumprimento da palavra e da profecia de Isaías, que a virgem daria, aleluia, oh aleluia, aleluia. E ele veio, habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que é negado por muitos e aceito e adquirido pela fé por outros tantos, pelo qual somos salvos na pessoa de Cristo, porque Deus, rompendo o silêncio, trouxe o Messias para os homens. Estávamos todos condenados, desconstituídos da glória de Deus. Mas Deus, o nosso grandioso, o Rei do Universo, amou o mundo, igreja, de uma tal maneira, aleluia, que deu o seu unigênito Filho, aleluia, para padecer, morrer, se entregar à morte, lá na cruz, a rude cruz, para que todos que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Igreja, este é o reino de Deus, o reino que Jesus Cristo trouxe. Agora não é mais o reino dos 10 mandamentos. Agora não é a regra dos sacerdotes, sacrifício, que tinha que fazer a queima de gorduras e de animais. Agora não eram as regras de reis. Aleluia. Agora o acesso não é sobre a voz profética dos profetas. Agora o cumprimento de toda a lei está na graça do Filho. A igreja precisa ouvir e entender isso. Agora vivemos o cumprimento de toda a lei pela graça do Filho. Graça significa o que, igreja? Favor imerecido. A graça significa favor imerecido. Eu não merecia, mas alcancei o favor. Eu não tinha condições de obter tamanho escape, tamanho livramento, tamanha libertação, mas a graça me alcançou. Mas a graça alcançou a igreja. Cadê os alcançados pela graça? Oh, rebadagaçai. Cadê os alcançados pela graça, que adoram em espírito e em verdade? Vai adorando aquele que é merecedor, aquele que é digno, aquele que é o poderoso entronizado acima de tudo e todos. Aleluia. Mateus fez essa narrativa escutada, convivida do próprio Cristo no seu ministério. Quando ele fala acerca do cuidado que ele tem com o seu povo. Este texto a qual está inserido esse tema está ligado ao Sermão da Montanha. A montanha foi um dos lugares, foi um monte que Jesus subiu para agregar mais atenção e ser ouvido melhor de todos que estavam em sua volta. E ali ele deu como as boas aventuranças, ele alinhou, ele convocou, ele explicou sobre o reino dos céus. Foi um dos sermões maior que Jesus fez. Entre esse sermão, inclusive, do capítulo 4, estamos já no verso 6, no capítulo 6 de Mateus. Isto tudo faz parte de uma orientação, de uma ordenância, de um norteio que Jesus deu para os discípulos e todos que estavam em sua volta. E neste
sermão, ele falou acerca do seu comprometimento na pessoa do Pai. Quando ele fala que o Pai cuida dos seus, quando ele lembra, faz aquela multidão imaginar, ver, ouvir os pássaros cantando ali nos arredores da Palestina. E havia muitos pássaros. E ele disse para os seus discípulos e os seus ouvintes que aqueles pássaros não faziam nada além de cantar. E o Pai cuidava e cuidava bem. Eu estou feliz que alguém está comendo a palavra, entendeu? Deus fez os discípulos e os seus arredores atentar para os pássaros que nada fazia e cuidava deles. Mas na primavera, nesta mesma região, existe um gramado de flores coloridas, aonde a sua beleza é exuberante, parece tapete pintado à mão. E ele também fez outra alegoria quando disse que até aquelas plantas bonitas, aquelas flores no relento, que breve se murchariam com o deserto, com a quintura, seriam arrancados e jogados ao fogo. Deus cuidava daquelas plantinhas que iam ser queimadas. Por que não cuidaria do seu ungido? Por que não cuidaria do seu escolhido? Por que não cuidaria do seu chamado? Por que não cuidaria do seu ministério? Por que não cuidaria da tua casa? Por que não cuidaria dos teus filhos? Por que não cuidaria do seu casamento? Jesus fazendo esta alegoria tão linda. Já no versículo 33, ele diz assim: mas para que haja esse cuidado, mas para que haja essa presença contínua de Deus, fazendo você florescer, fazendo você ficar robusto na caminhada, é necessário algo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Oh, aleluia! E todas as coisas serão acrescentadas. Do jeito que você está vendo os pássaros, aleluia. Do jeito que você está vendo a vegetação das flores, cuidada. Assim o Senhor cuida de vós. Mas, oh, aleluia, buscai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É notório a importância dessa orientação, que também é uma ordenância e condição dada por Cristo. Quando Jesus diz, mas bem-aventurado, ou seja, mas primeiro buscai o reino de Deus, na narrativa de Lucas, ele está não só dando uma orientação. Quando diz buscai, você percebe que não tem opção depois disso aqui. Não tem outra opção, é igual ide. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Lá ele não está perguntando para o escolhido, para essa ordenância, se ele pode ir, se ele quer ir, se ele tem roupa boa para ir, se o sapato dele está inteiro para ir. Ele só diz, vai, ide a todo mundo. Isso é uma ordem. No buscar também é só esta opção, para a condição de sermos prósperos em todas as outras coisas. Você entende que quando Jesus diz, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Eu estava falando de outras coisas, a comida, a bebida, as vestimentas dos pássaros, o cuidado da vegetação. Então, tudo que lhe faltar, seja de comida, de bebida, estabilidade, seja o que for, vem depois
da prioridade dada ao reino de Deus. Diante disso, é percebível que essa busca, tem muita gente que não busca em primeiro lugar, não dá primazia para o reino. E é bem sucedido, não é? Calça, veste, sorri, vai na hamburgueria todo final de semana, ou quem sabe meio mesmo de semana, a pizza boa na mesa, tá tudo certo, carrão, casona. Tem muita gente assim, que tem de tudo, e até acha que essa palavra já está meio que antiguidade. Mas esta palavra é nova, ela é para o agora, ela é para a tua vida, ela é para a vida da igreja. Jesus é onisciente, ele já sabia que os discípulos e todas as gerações futuras sofreria com essa inconstância de buscar primeiro o reino. Então a palavra se estendeu até a nós para escape e livramento, para escape e livramento. Deus não colocou em vão esta palavra no coração do servo de Deus. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e a tua saúde será visitada. Ei, decandarai, visitai, aramanagai, buscai primeiro o reino de Deus, e Deus restaura a tua casa. Ei, decanarra séria, buscai primeiro o reino, buscai primeiro o reino. E lá vem a nova pregação, o novo cântico, primeiro o reino e a família. Ei, Deus não mudou de ser o que é. Ele é o que disse para Moisés ser. Quando Moisés chega, volta no Egito, ele fica preocupado em como se apresenta lá. E naquele momento, lá ainda no deserto, conversando com Deus, Deus disse: olha, Moisés, diga ao povo eu sou. Diga ao povo eu sou. Ah, mas isso não quer dizer nada, é só duas palavras. C-O-U, eu sou. Ei, ele é o eu sou, porque não precisa mais dizer nada. Ele é tudo que a igreja precisa. Ele é cura, ele é livramento, ele é escape, ele é a força, ele é a coragem, ele é a cura, ele é a libertação do seu povo. Ele é aquele que reverte a sua igreja, ele é aquele que traz fé aos esmorecidos, ele é aquele que traz força ao fraco, ele é a garra, a força do cansado. Ele é Deus de Israel, ele é Deus do seu povo, ele é o Deus da igreja. Oh, aleluia, glória ao Deus da igreja. Esta igreja tem um dono, glória ao seu dono. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, na sua onisciência, conhecia as fases da igreja. E ele sabia que não tão diferente do que aqueles discípulos enfrentaria as gerações futuras, como até nós, padeceria com essa crise existencial, com esse desapego espiritual, com essa inconstância. Hoje está tudo certo, está tudo bem. Semana passada, uma pessoa bem crítico disse: eita, meu Deus, será quando vamos ver milagre de novo? Quando que o pastor evangelista Rubem Cunha vai voltar nessa região? Eu fiquei triste e decepcionada, porque o Rubem Cunha não levou Jesus de Guanambi. Eu louvo a Deus pela vida daquele homem, daquele evangelista abençoado. Mas o Jesus que usou aquele homem e usa por onde ele vai é onipresente. Ele está aqui nessa cidade, nessa Vila Neves, ele está aqui em Guanambi, ele está na Bahia, ele está no Brasil, ele está no mundo, porque dele, por ele, para ele são absolutamente todas as coisas. Porque dele, para ele, por causa dele são todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Tudo que Deus usou
o evangelista para fazer naquela praça. É tudo que ele continua fazendo. Ele cura, batiza, liberta e leva para o céu. E leva para o céu. Eu estou pregando o mesmo Cristo, o mesmo evangelho. Se tem fé no teu coração, seja liberta, seja curado, seja renovado pelo Espírito. Receba alegria, receba graça, receba, vem, vento do Espírito, sopra na tua casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto ele aqui. Você tem toda a liberdade. Está na casa do Pai. O avivamento que não é bem-vindo é aquele emocional, sem palavra, sem edificação, de oba-oba, mas esse não está comigo. Eu vim falar da palavra. A palavra edifica, a palavra fortalece, a palavra aviva, a palavra renova. Pela palavra toma posse do teu milagre. Pela palavra seja renovado. Pela palavra receba de Deus força para ter Ele como prioridade na tua vida. Tem gente que quer ter prioridade com Deus ou de Deus, segundo as suas próprias regras. Eu vou tentar aqui, irmão. Se der, eu vou. Lembrando disso, quando eu estava saindo de casa, meu esposo foi para um outro culto e minha sobrinha tentando caçar a chave. E eu olhava para o relógio, eu digo, gente, tem como fechar e nós ir? Tem. Mas quando chegar, como é que vai ser? Eu digo, Deus vai nos dar estratégia para resolver. Vamos. Esse é para depois. Agora nós temos que ir. Isto é estabelecer prioridade. Eu podia ter demorado um pouco mais e ter chegado, claro que podia. Depois ia lá, jogava uma caixinha para o pastor, ele ia entender, né, irmã Deuvani? Mas não, irmãos. O meu compromisso antes de ter sido com essa igreja, o pastor dela, foi com o pastor dos pastores supremo, Jesus Cristo. Meu sobrinho disse, tia, tudo bem chegar depois das 8, os pregadores aí, os chiques, chegam já depois que a primeira parte do culto foi, e aí está tudo certo. Eu disse, eu sou antes de ministrante da palavra, eu sou serva do Deus vivo, eu cultuo a Deus, eu adoro a Jesus na beleza da tua santidade, homem. Não chegue atrasado não, porque eu não quero saber de ser a última pessoa a entrar na igreja, porque vou pregar ao eterno toda a honra e toda a glória, ao Deus dos meus dias, seja entronizado todo louvor. Igreja, Cristo nos viu hoje, lá nos seus 2025 anos atrás, e Ele estendeu o seu governo até nós, nos dando essa orientação de viver equilibrado aqui, enquanto Ele foi preparar lugar, lá na outra parte do reino, que é o reino interno, a morada de Deus, aonde Ele está sentado. É por isso que Ele vai dizer lá no Evangelho de João 14, não se turbe o vosso coração. Eu sei que dói às vezes aqui, mas crede em mim. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou para o Pai. Há muita gente que não acredita mais nessa palavra. Se fosse uma palavra vã desses profetas da internet, estava, quem sabe, todo mundo acreditando, o profeta tal disse, o profeta tal disse, mas não acredita mais na palavra milenar de Jesus Cristo. Mas ainda bem que eu prego para um povo que espera Jesus. Porque Jesus diz, eu vou, mas eu voltarei. A pessoa que disse isso não mente. Ele vai vir outra vez. Hoje Ele está aqui pela palavra verbalizada, mas brevemente se ouvirá o soar da última trombeta.
E aqueles que tiverem com o coração alicerçado nele, tendo os céus como prioridade, tendo o governo de Deus como prioridade, herdarão, Sião, a vida eterna e o encontro perfeito da noiva com o noivo. O encontro perfeito, será da igreja com o noivo, aonde as boas-vindas virá do próprio. São os bem-vindos, campeões de Jeová. Fosse fiel no pouco, igreja, mas no muito eu te colocarei. Venha para o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus, o Deus de promessa, o Deus de obras completas. É muito emocionante essa fala de Cristo, quando fala para não termos temor no coração que Ele voltaria. Eu tenho essa palavra verbalizada e a nitidez da certeza e convicção de que essas palavras são verdadeiras, como diz o apóstolo João no Apocalipse. Aquele que está escrito em sua coxa, Rei dos Reis, oh, Senhor dos Senhores, aquele que tem olhos como chama de fogo, jamais daria uma palavra que não pudesse cumprir. Eu não sei qual é a aflição, qual é o vento, qual é o medo que tem arrancado de você a certeza do céu, que tem arrancado de você o relacionamento com Deus, que tem arrancado de você a alegria de estar debruçado, íntimo do teu Senhor. Eu não sei qual é a demanda que te afasta dele e dos seus propósitos. Eu não sei aonde o teu coração está a ponto de Deus e o seu reino ficar em segundo plano. Vai quando dá certo, quando puder, quem sabe, talvez nesta noite é noite de Deus quebrar desculpa. Deus está descortinando Aramantocomanarabai diante de você e está dizendo: eu te conheço, rapaz, moça, homem, jovem, eu te conheço e eu sei que as desculpas têm sido muitas das vezes o cenário do teu servir. Aleluia. Uma irmã disse: irmão, eu estou tão falha com Deus. O pastor me ligou e eu disse que não fui porque minha cabeça estava doendo. Ela disse: irmã, eu tive que dar uma desculpa para o pastor não ficar triste, mas minha cabeça estava doendo ontem. Estou com dor de consciência agora. Olha isso, gente. É brincadeira. Eu disse: meu Jesus, quantas dessas irmãs, quanto dessa pessoa não está seminado, espalhado no meio das igrejas, pessoas dando desculpa no servir, como se a obra fosse do obreiro local, como se fosse do presidente, sendo que a obra é do Supremo Pastor. Daremos conta desse servir no grande dia. No grande dia. Buscai primeiro o reino de Deus, não anula sua própria busca. Tem gente que pensa que já que está na obra, já que tem ministério, já que canta ou prega no mundo, pensa que não tem que arcar com as suas responsabilidades. E fala: não, pastor, eu estou fazendo a obra. Eu pastoreei uma igreja, e tinha uma pessoa, e quando sumia eu dizia: meu irmão, a Santa Ceia está chegando de novo. Da que passou você não estava. Eu estou cumprindo a palavra de Deus em buscar o reino dele. Mas a tua igreja é o reino de Deus. Você serve aqui o que tem de gente trocando, desequilibrando a constituição do reino. A palavra de Deus: buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça.
O que é o reino de Deus? É a sua diretriz. Eu quero ser ousada em dizer que o reino de Deus também é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. O reino de Deus é a palavra dele, que norteia, que levanta, que rege, que faz. Quando ele diz buscai primeiro o reino, ele está dizendo busca a palavra, busca a face de Deus. Segundas Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha isso aqui, irmãos, isso é priorizar o reino. Se esse povo que está distante de mim, fazendo aliança com outras nações, se tornando pagãs, se prostituindo com outros deuses, se esse povo deixar tudo isso e me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porque tem muita gente convencido e Deus queria converter o povo, então eu vou ouvir do céu suas orações, e eu vou sarar a sua terra e os abençoarei. Essa promessa continua de pé. O Deus desta fala, desse comprometimento, é o Deus da igreja, que traz esse despertamento. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. O que é isso? Busque direcionamento, busque norteio, busque as coisas do céu, porque tudo em breve passará, mas a palavra subsiste para sempre. Buscar o reino de Deus, buscar as coisas que lhe agrada, buscar estar estabelecido na palavra, buscar servir com coração e alegria. O salmista vai dizer no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Aleluia. No Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. A condição para que todas estas coisas sejam acrescentadas é a prioridade do reino. Você percebe que nós temos essa tendência de querer tudo e depois buscar o Senhor? Essa conta não bate. Primeiro o Senhor, depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós queremos tudo primeiro, para depois vir dar o testemunho, né? Eu estava sumida, vocês não me viram mais aí, mas olha, eu estava buscando, Deus me abençoou com um negócio ali que eu vou contar aqui, ó, no círculo de oração. Primeiro as coisas, depois Deus. E eu vejo aqui Deus nivelando a igreja, pegando as coisas, colocando no andarzinho mais embaixo, e pegando a prioridade dele, que muitas das vezes está off, trazendo para cima nesse termômetro, porque ele quer mudar a realidade da sua vida. Quando você tem coisas sem a prioridade de Deus, é só isso que você tem, coisas. Porque a sua vida está desalinhada com o propósito de Deus. Mas quando primeiro é o reino, ele se inclui nas demais coisas que vão favorecer a tua vida, a tua casa, e o nome dele ser ainda mais famoso, o nome dele ser ainda mais grandioso. Portanto, Deus, por nos amar, por querer o melhor para nós, ele nos adianta isso. O reino dele precisa voltar para algumas pessoas e vidas aqui ao primeiro lugar. Tem pessoas que a chave vai virar na vida dela quando ela entender que Deus é em primeiro, não as coisas. Cumpra com a tua fidelidade, que Deus cumpre com a fidelidade dele. Você cumpre com a tua fidelidade e Deus cumpre com a fidelidade dele. A fidelidade dele, sua para com ele, é obedecer a ordem, buscai. A fidelidade sua para com ele é receber a orientação que ele está dando, o norteio. Se você conseguir fazer isso, as condições para que todas as coisas sejam acrescentadas
começa a ser efetuada na tua vida. Começa a ser efetuada na tua vida. Amém? Não tem como dar errado. Quando priorizamos o reino, na nossa busca pessoal, é acrescentado pelo governo de Deus, nos tornando próspero nele. Não tem como dar errado, meu irmão. Se buscou em primeiro Ele, Ele se responsabiliza por todas as coisas. Alinhando a nossa vida no seu propósito, nele mesmo. O que impera absolutamente. Guarde isso no seu coração. Primeiro Ele, depois você. Diga, primeiro Deus, depois eu. Diga mais uma vez. Primeiro Deus, depois eu. Depois sua casa, seus netos, seus filhos. Depois. Primeiro a vontade dEle, depois a sua. Diga comigo. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Diga, profetiza isso. Faça seu cérebro entender. Há um conceito na psicanálise que fala sobre fazer com que o teu cérebro reconsidere as programações emocionais que você está disposta. Declare primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Primeiro a palavra de Deus, depois a sua palavra. Assim nós encontramos equilíbrio para as nossas vidas, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar sobre os pés enquanto você fica, por favor. Eu quero dizer mais uma vez. Primeiro Ele, depois eu, você, nós. Primeiro a vontade dEle, depois a minha, a sua, a nossa vontade. Primeiro a palavra dEle, depois a minha, a sua, a nossa vontade. Assim, equilibramos o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida cotidiana. Assim equilibramos nossas vidas no Senhor. Assim equilibramos a sua vontade na nossa vida e a nossa vida na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Sem buscar o reino de Deus, pode ter todas as coisas, mas a sua vida não está em equilíbrio. Portanto, primeiro Ele, depois nós. Amém? Eu de já quero agradecer a oportunidade concedida. Aquilo que eu não pude transmitir à igreja do meu jeito, da minha forma, que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, possa cumprir essa verdade dita sobre Ele. Ele é aquele que justifica. Ele é quem faz esse trabalho que eu não consigo fazer. Mas eu oro ao Senhor que aquilo que foi me dado como oportunidade eu fiz. De todo o meu coração. E eu espero que essa palavra tenha sido ou seja um norte para a vida de cada um que aqui está. Que seja uma confirmação da vida que você já está levando, ou te alinhe na vida que Deus espera que você tenha. Eu não sei em que situações está você. Se está sendo secundária à vontade dEle, ou está priorizando o Senhor. Uma coisa é certa, esse dia chamado hoje, é o dia da oportunidade. E se nessa noite você chegou aqui, quem sabe, estando ligada a um desses exemplos que eu dei, dando desculpa, está fragilizado, está sem se alimentar da palavra, por algum motivo entristeceu o coração, se afastou, por algum motivo, tudo em sua volta toma o seu tempo, e o tempo menor que você tem a prioridade, menos acessível, vivenciada, seja com Deus. E nessa noite você quer refazer esse alinhamento no Senhor. Você tem liberdade de fazer isso. Nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros e se ajudar. Se tiver alguma pessoa que não crente ou afastada, desviada dos caminhos do Senhor,
ou até mesmo crente, chegou da glória a Deus, mas sabe que a sua vida está desalinhada, sabe que Deus está requerendo de você. Eu te convido aqui à frente para te ajudar, porque eu quero orar com você, te ajudando nesse alinhamento, caso você queira. Se não, é muito pessoal, é cada um consigo mesmo e Deus. Mas se você diz, eu me constranjo a ir lá na frente, não é obrigatório. Aonde você estiver, coloque a sua mão sobre si. Você que precisa dessa oração, você que sabe que está com uma pendência aí com o céu, você que sabe que a sua vida desalinhou, você que sabe que está muito bom dar algumas desculpas, seja mentira ou não, é com você e é para você esse momento. Deus, Senhor, a palavra que vem, essa que eu trouxe aqui por ti, passou por mim, eu sei que eu preciso de ajuda, a tua igreja precisa estabelecer um relacionamento verídico, puro, sem engano e sem desculpa. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a olhar para o céu como olhou Isaías. Nos ajuda a ver a tua santidade e ouvir a tua voz. Senhor, nos ajuda a entender a santidade de Deus, que remete a olhar para o nosso estado. Isaías viu os céus abertos e o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas quando ele teve esta visão, ele não disse ai do sacerdote, ai dos pastores de Israel, ele não disse ai de A ou de B, ele disse ai de mim, que estou perecendo. Nesta noite, esta palavra é um descortinamento em que nos leva a ver o Senhor, a ver a sua vontade para conosco, a ver o que tu espera que a tua igreja viva, te priorizando na terra dos viventes. Então nós como igreja, nos ajuda, Senhor, a identificar as nossas pendências, as nossas insignificâncias, as nossas irrealidades. Senhor, tira de nós toda inconstância, toda fraqueza, toda falta de fé, toda incredulidade, e vem nos coroando com a tua benignidade. Venha nos fortalecendo com a tua graça poderosa. Nos faça fluir no teu grande amor. Portanto, assim eu abençoo e oro pela tua igreja, concordando que as tuas bênçãos geradas para nós nesse culto sejam de forma abundante e que gera muitos frutos, no nome de Jesus. Para a glória do teu nome eu oro. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade. Graças a Deus por tudo que ouvimos, que o Senhor continue no seu coração ainda falando mais. Volte para a sua casa abençoado. A palavra de Deus, ela é abençoada e ela já te abençoou. Toda as escrituras, ela é divinamente inspirada, proveitosa para alguma coisa. Ela te redargue, te reeduca, te ensina, te corrige. Então louvamos a Deus pela palavra, não é assim? Por meio dela somos edificados. Deus abençoe a irmã Lutércia, a missionária Lutércia, com os irmãos que o acompanharam, o pastor Edísio também com as suas ovelhas do tanque, sua esposa, pastor Adão, pastor Sandro, com os irmãos que o acompanharam. Nós estamos chegando ao término, agradecendo ao nosso Deus pelo segundo dia de festa. Amanhã nós estaremos aqui de volta, Escola Bíblica Dominical a partir das 9 da manhã, e à noite o pastor Francisco Carlos estará aqui ministrando, nosso pastor presidente da sede. Todos estão convidados, venha estar conosco, busque mais a Deus em primeiro lugar, e você vai encontrar com certeza. Deus não mente, não é homem para que minta, tá certo? Depois que terminar aqui também, os irmãos não vão embora, porque as irmãs acho que fez aí um lanche lá na cantina, vai lá no fundo, participe também, amém? Fique de pé e vamos orar encerrando.
Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as consolações do Santo Espírito estejam com todos. Deus te abençoe e leve em paz.